Olá, seja bem-vindo à segunda edição do podcast Jornalismo, o programa que abordamos todas e quaisquer informações referentes ao novo coronavírus, nos mais diferentes setores sociais. Eu sou Daniel de Lima e na pauta de hoje falaremos a respeito das relações atribuídas entre o jornalismo e assuntos vinculados ao coronavírus. Para falar a respeito, está conosco a jornalista Luciane Coleman, repórter e apresentadora do SBT Porto Alegre. O podcast Jornalismo é desenvolvido pelos acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Franciscana sob orientação da professora Rosana Rúculo. Hoje são 29 de abril e agora damos início a mais um podcast. Luciane, primeiramente eu quero te agradecer a tua disponibilidade. A gente sabe muito bem, a gente está nessa rotina, que tempo é muito difícil para jornalistas, né? A gente está toda hora conectado, toda hora falando com pessoas, falando com gente, buscando, né, matérias, notícias, tudo que acontece é noticiado, é falado. Então, primeiramente, quero te agradecer a tua disponibilidade, o teu carinho por atender pessoas, né, os jornalistas novos, né, que somos nós, em atender esse chamado. Muitíssimo obrigado mesmo. É um prazer para mim. Eu gosto muito de conversar com os estudantes, levar um pouco do que é a nossa rotina, porque eu sei o que é estar aí do outro lado, né? E eu sei as expectativas, sei como é que funciona. A gente às vezes acha como é que é alguma coisa, como funciona, e depois quando a gente começa a trabalhar ali no meio, a gente vê que a coisa às vezes é bem diferente até, né? Então eu gosto de ter bastante esse diálogo. Já fiz bastante e gosto. Sempre que precisar, podem me convidar. Muito obrigado mesmo. Então, para que o pessoal te conheça, né? A gente fez uma pesquisa, foi atrás de tudo que você já fez. Você começou lá no Teledomingo? Foi a tua primeira experiência ou foi antes já um pouquinho a tua carreira? Como que é? Conta um pouquinho de ti pra gente te conhecer um pouquinho melhor. Bom, então, não, foi bem antes. Olha, quando eu estava na faculdade, um dos meus primeiros estágios foi na assessoria de imprensa da Prefeitura de Alvorada, aqui na Grande Porto Alegre. Legal. Aí, depois disso, eu fiz um estágio no Terra, na época, ele era o maior portal de notícias, fiquei 2 anos. Depois eu fiz estágio na Rádio Gaúcha. Aí terminou meu estágio, eu me formei na URGS, né, no jornalismo da URGS, na Fabico, e logo em seguida eu fui trabalhar na RBS TV. Aí eu comecei como pauteira, depois eu virei produtora, depois eu virei editora, ou seja, eu não fazia vídeo. Aí Uhum. depois disso eu decidi que eu queria mudar. Fui para São Paulo, fiz um freela na edição da Globo São Paulo. Uhum. Depois de alguns meses, eu fui chamada para o Canal Rural, que Legal. na época era do grupo RBS, né? Então, na verdade, o meu ex-chefe trabalhava no Canal Sim. Rural. E aí eu realizei meu sonho, que era ser repórter. Então, na verdade, eu só virei repórter em São Paulo. Aí eu fiquei 1 ano lá em São Paulo como repórter. Depois eu fui convidada para ir para Brasília, fiquei em Brasília. Lá eu era correspondente, então, da RBS, aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Canal Rural. Nossa, Fiquei 4 anos lá, bastante trabalho. bastante coisa, bastante trabalho. Fiquei 4 anos e decidi voltar por questões familiares. Sim. E aí aqui então voltei para a RBS aqui de Porto Alegre. E aí na RBS aqui de Porto Alegre eu fiz também realmente de tudo. Eu fiz reportagens especiais para o Teledomingo, fiz muita coisa, até apresentei em algumas vezes Sim, sim, sim. Teledomingo. Eu tinha quadros no Bom Dia Rio Grande, apresentei também já o Bom Dia Rio Grande. Fiz muita matéria também para a rede nacional, ou seja, para o Bom Dia Brasil, para o Jornal Hoje, para o Jornal da Globo, e várias coberturas. E aí, em 2015, eu decidi que eu queria mudar. Eu já estava há muito tempo, né, no Grupo RBS, 11 anos. E aí, eu recebi, então, uma proposta e fui para o SBT, então, Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, onde estou até hoje. Faço reportagem local, faço reportagem para o SBT Brasil, apresento quando precisa e apresento até o SBT Brasil. Agora, só que não tem como, porque não dá para pegar voo, né? Sim, né? Estamos todos condicionados, né, na Pois cidade. é. Inclusive, vi né, fazendo ali uma clipagem do teu material, vi que tu esteves aqui recentemente na cobertura do presidente da República quando esteve na Sim. nossa cidade, né? Bem, Foi bem. junho, né, do ano passado, junho ou Acredito que julho, eu sim, acho. acredito, Por junho e aí. julho mais ou menos por aí, né, quando ele É. esteve.
Muito legal essa rotina. E vou falar bem o nosso coloquês aqui, como tu, né? Claro. Uhum. Coloquial mesmo. Como que tu observa esse tema, né? O tema coronavírus na atualidade? Como que você que está numa redação, apresentando, indo a campo, né? Como que você observa ele, né, nessa atualidade? Porque a gente sabe que o mundo, cada cenário, não somente político, mas cada país tem a sua maneira de noticiar, de fazer o seu trabalho. Como que tu observa isso, estando numa redação de um dos principais veículos de comunicação do Brasil, né? Como que tu observa isso, esse tema que chegou aí para mudar um pouquinho esse conceito? Olha, coronavírus, né, Covid-19 mudou realmente, como você disse, parou o mundo, né? E ele mudou todos os processos, e foi de uma hora para outra. Então, se as indústrias, se as empresas tiveram que mudar, a comunicação também teve que mudar, e foi muito rápido, muito rápido. Eu tava, por exemplo, eu estava de férias. Eu voltei para o Brasil dia 11 de março, Uhum. dia que foi decretada a pandemia pela OMS, exatamente nesse dia. E aí eu já fiquei em quarentena, né? E naquele Sim. dia ainda aqui no Brasil ninguém achava que era sério. E eu estava vindo da Ásia e lá as pessoas sabiam que era sério, mas lá já se tomava muito cuidado. E foi em questão de dias. E eu me lembro que eu comecei a pesquisar nos veículos da Europa, nos veículos da Ásia, como que eles estavam fazendo os processos jornalísticos, né? Como é que Uhum. os repórteres estavam fazendo. Então, eu comecei a assistir a RAI, comecei a assistir a TV da Espanha, Deutsche Welle, CNN, como é que eles estavam fazendo? Mas principalmente a Espanha e Itália, né? E Uhum. aí eu comecei a falar com amigos que moram lá, começaram a me falar. Então, assim, na verdade foi tudo muito rápido. Então, em uma hora, as pessoas começaram a ter que usar máscara na redação, né? Antes era só o álcool gel, né? Era só o procedimento de limpeza. Depois já era máscara. Uhum. Depois, a metade das redações foram para casa. E as Sim. pessoas, né, tiveram que, tanto a empresa como as pessoas também tiveram que se adaptar a essa realidade. Sim. E aí é estranho, por exemplo, essa semana eu estou em home office, então eu tive Uhum. que alterar totalmente, né, a forma. Eu não estou na rua, mas eu estou Sim. apurando, estou conversando com epidemiologistas, estou conversando com especialistas, estou falando com autoridades, tudo aqui de casa. É estranho, mas vou te dizer que a gente até trabalha mais. Então, assim, é um Concordo. processo de mudança diário. E eu acho que vai ser esse novo normal que falam, né? A gente fala Sim. muito em ressignificar, ou seja, a gente está tentando ressignificar todas as profissões, todos os processos, e no jornalismo não é diferente. Então, assim, é um assunto que veio para ficar e não é só assunto, ele é a nossa vida. Então, é o que a gente noticia e é o que a gente vive.